Será que meu? Já tá gravando. E aplaudir. Pacto pra selar, me aparece. Silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tira o som pra mim aqui do seu celular. Ué. Paz do Senhor para os nossos irmãos, amém? Os irmãos já estão chegando aí, para a gente adorar o Senhor nessa noite, voltar aí com o nosso estudo. Hoje, Apocalipse, capítulo 9. Amor, pega meu caderno preto lá que eu esqueci, por favor. Meu esposo está nos bastidores hoje. Pega lá para mim, está em cima ali da estante. Semana passada eu estava fazendo curso de intercessão online, não deu para a gente estar junto. Hoje estamos regressando, né? Em nome de Jesus. E espero que a gente tenha um tempo frutífero do Senhor. Hoje eu coloquei o celular um pouco mais distante e aí não dá para eu saber quem é que está entrando na live e tal. Eu tentei aqui uma manobra com o celular do meu esposo, mas vocês sabem, né, gente? Eu não sou muito boa nesse negócio, não. Então, não consigo ver aqui, não. Ainda não entrou a live aqui no celular do meu marido, não. Vê se você consegue me achar aí, a live aí. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Que seu fim de semana tenha sido abençoado, porque o meu foi muito abençoado. Graças a Deus, foi muito abençoada pela presença do Senhor. Estar com os nossos irmãos, nossos amigos, nosso primeiro encontro de vasos na Igreja Metodista em Cidade de Deus. Foi um tempo muito precioso. Quem esteve lá sabe que foi um tempo maravilhoso. Se você esteve lá, digita aí, eu fui. E foi bênção, tá bom? Pra gente ter uma ideia aí de quantos irmãos estão nos acompanhando nessa live hoje, no estudo, e que estiveram com a gente no sábado, que foi muito bom. Glória a Deus por isso. Amém? Como a gente sempre fala, pega aí a sua caneta, seu caderno, sua agenda, suas anotações, porque o estudo ele precisa ser anotado para que você possa acompanhar, para que você possa entender, para que haja conhecimento da sua parte, né? Para que não fique apenas um ensinamento solto e você não tenha uma continuação disso. É bom que você tenha uma continuação, ok? Então vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus, agradecer a Ele por esse dia que Ele nos concedeu, amém? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o seu nome, agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença, termos a oportunidade de falar do Teu amor, da Tua graça, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que ainda vão acessar essa live, que possam estar acompanhando e aprendendo. O mais importante de tudo é que eles estejam aprendendo aquilo que nós estamos ministrando, debaixo da unção do Teu Espírito, debaixo do conhecimento que vem de Ti. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos esse tempo que nós vamos ter, Deus amado, contigo e para o Senhor, que seja um tempo frutífero de conhecimento e de revelação da Tua palavra aos nossos corações. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Hoje é o estudo, parte 9 de Apocalipse, que coincidentemente também está caindo lá no capítulo 9. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 9, para que a gente possa ler então. Eu tenho os meus apontamentos aqui, que eu sempre
fácil, mas também tem o livro que a gente acompanha, porque a gente faz algumas anotações de alguns historiadores, pastores, a gente pega algumas informações, então a gente anota para estar passando junto para vocês, ok? Apocalipse capítulo 9, como nós falamos na semana retrasada, que semana passada não teve, hoje a gente ia adentrar a quinta trombeta. Falamos no capítulo 8, fazendo aí uma retrospectiva rápida, né? Nós falamos no capítulo 8 sobre os selos e a abertura do sétimo selo, ela dava início, começava o sétimo selo, era aberto e era tocado a primeira trombeta. E aí falamos das 4 primeiras trombetas. A quinta, a sexta e a sétima trombeta a gente ia falar hoje. E essas últimas 3 trombetas são os 3 últimos ais que o livro de Apocalipse fala. Lembrando aos irmãos, eu vou repetir, que o livro de Apocalipse não é para você temer, não é para gerar conflito na tua mente, é para trazer esclarecimento. Nós já falamos, né, que o livro de Apocalipse ele tem muitos símbolos, muitos sinais, muitas coisas que João tem uma visão do momento em que ele está vivendo, que foi no ano 95 da era cristã. Então, muita coisa que ele viu para essa época que nós vivemos hoje, ele não saberia colocar em palavras. Então, ele deu imagens próximas daquilo que ele imaginava, tá? Então, são algumas imagens, alguns símbolos, mas que tem uma representação. E é isso que nós vamos falar. Então, o livro de Apocalipse, como eu anotei aqui, ele vai falar basicamente da vitória de Cristo como certa e a vitória da igreja. Em todo o livro de Apocalipse, a vitória de Cristo é certa, porém, ela não isenta seus filhos, nós, né, de uma batalha, que é a contínua batalha de fidelidade ao nome do Senhor, à palavra do Senhor, uma batalha pela santidade ao Senhor. O livro de Apocalipse pode ser dividido e compreendido em 7 sessões paralelas progressivas, contendo toda a história da igreja, que nós já falamos, que as 7 igrejas da Ásia compreende os 7 períodos da história da igreja na face da terra. Compreende esses 2000 anos. Na verdade, Apocalipse, ele fala do início da igreja até o final da igreja, ou seja, do início em Cristo Jesus, a sua crucificação, esse tempo que nós vivemos, o princípio das dores, porque na verdade nós vivemos o princípio das dores até o momento, né? Até chegar a grande tribulação, até chegar o arrebatamento, até chegar tudo ser concluído, ok? Então, a gente vai falando aí com os irmãos. Então, essas 7 sessões paralelas falam dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, os 7 selos, que falam da perseguição do mundo contra os cristãos, contra os filhos de Deus, quantas perseguições nós já passamos, os cristãos já enfrentaram, já falei isso em outra live nossa, tá lá no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 7 e 8, o estudo, a parte 8, que nós falamos sobre a perseguição, várias perseguições que o povo cristão já sofreu, que não é somente agora, mas que vai intensificar esta perseguição. E as 7 trombetas, que falam dos juízos de Deus sobre o mundo ímpio, em retorno e em resposta às orações dos santos, que clamavam e clamavam por justiça, até hoje, os dias atuais. As 4 primeiras trombetas são juízos que vêm sobre o mundo natural. Nós falamos isso na live passada. Terra, mar, rios, animais, os astros, falamos isso na live passada. E os 3 últimos ais, que são os mais dramáticos e que vão afetar diretamente aos homens. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Apocalipse, capítulo 9. Vamos abrir? Vamos ler?
Conseguiu, amor, acessar ali? Não? Capítulo 9, primeiro versículo. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída. Ele não viu cair, ó. E vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a estrela, a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e como fumaceira saída do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha só, até o versículo 4. Então, no capítulo 8, que tem a abertura dos 4 selos, a gente falou que dessas 4 trombetas, a gente falou que essas 4 trombetas, lendo a Bíblia, nós falamos que elas afetariam a terra, o mar, os rios e os astros. Falamos isso. Uma terça parte deles iria perecer. Agora, a quinta trombeta, que a gente está vendo aqui, João tem uma visão que ele vê uma estrela caída do céu na terra. Que estrela é essa, irmãos? Isaías capítulo 12 vai dizer para nós que estrela é essa. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ela vai dizer quem é essa estrela. É Satanás, que foi precipitado dos céus. E com ele levou uma terça parte dos anjos, que são os demônios, que serão utilizados nesse momento aqui como veículo da justiça de Deus. Então, o que a gente está lendo aqui, na verdade, o que João viu, ele não viu uma estrela cair, porque esse fato já havia acontecido. Ele viu uma estrela caída na terra. E essa estrela recebia a chave do poço do abismo. O abismo é o inferno. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que quem tem a chave? Aquele que vive e reina para todo sempre, tem as chaves do inferno e da morte. Aquele que vive e reina para todo sempre. Então, o Senhor vai dar autorização para o diabo, neste momento, agir na terra. Para agir na quinta trombeta, que começa a ação de Deus como resposta à oração dos santos, que a gente já falou na live passada. Se você não está acompanhando as lives, eu vou dizer que você vai ficar meio perdido, porque eu não vou ficar voltando o que eu já falei. Então, é necessário que você assista os estudos. Eles estão sinalizados, marcadinhos, estudo 1, 2, 3, 4, 5. Então, o estudo 8 está explicando tudo que eu estou falando, apenas fazendo uma menção agora, para que você possa entender, ok? Então, ó, os 4 primeiros anjos tocam trombetas, que são os juízos que vêm sobre o mundo natural, terra, mar, rios, animais e os astros. Os 3 últimos são os mais dramáticos, que é para a raça humana. Esses sofreriam os juízos de Deus. E o primeiro ai são os gafanhotos. Aí olha o que diz aqui, ó. E foi-lhe dito que não causasse aos gafanhotos que vêm, ó. E esses gafanhotos, eles vêm com poder como de escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, e nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Lembram que eu falei lá que os selados, não, ali os 154 mil não são literais, mas representam os 12 mil de cada tribo, os 12 apóstolos, né? As 12 tribos, os 12 apóstolos, perfazendo um valor
uma numeração que não é uma numeração literal, mas representa todos os salvos, todos os selados, todos aqueles que aceitaram a mensagem do Senhor. Amém? Então, me ajuda aí, meu amor, quando as pessoas forem perguntando, você me sinaliza. Amém, queridos? Então a gente já falou isso, os selados, todos nós que aceitamos a Jesus, todos nós que cremos na palavra do Senhor, somos guardados pelo Senhor e seremos guardados pelo Senhor de toda e qualquer assolação que vier sobre esta terra. Assim como o povo do Senhor foi guardado lá no Egito. Lembra? Que lá no Egito também teve a praga dos gafanhotos, que lá no Egito teve a escuridão, que lá no Egito teve uma série de coisas, né, as 10 pragas, e elas não atingiram ao arraial dos hebreus. Assim também, tudo aquilo que for de juízo de Deus, que for sendo manifesto aos homens pela dureza do seu coração, por dar ouvidos a demônios, por darem liberdade à sua carne para fazer o que deseja a sua carne, esses sim receberão o castigo de Deus. Esses sim receberão o juízo de Deus. Essa é a justiça de Deus, irmãos. Essa é a justiça de Deus. E em todo tempo o Senhor vai exercer a sua misericórdia. Mas isso não significa que não haverá juízo e justiça de Deus. Porque afinal de contas, eu já falei isso em outra live, as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Então isso vai acontecer, né? E esses gafanhotos? Eles não vão tocar na erva do campo, em vegetação alguma, mas eles vão afligir aos homens. Eles vão afligir aos homens. Foi-lhes dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Também não são meses literais. Significa que Deus autorizará essa perseguição, essa dor, essa angústia, essa opressão que eles vão viver, né, por um período. Então a gente aprende que a história de tudo está nas mãos de Deus. Deus não perde o controle da história. Tudo está nas mãos de Deus. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Aí é que entra algumas coisas interessantes que é bom você anotar. O aspecto deles era semelhante a cavalos, preparados para a guerra. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de homem. Olha, um gafanhoto que está preparado e tem força de cavalo para a guerra. E tem na sua cabeça uma coroa de ouro. E que o seu rosto parece rosto de homem. Mas que o seu cabelo é grande como de mulher. E tem também cabelos como de mulher, né? Grande é a minha parte que eu estou falando, né? Porque naquela época os cabelos das mulheres eram grandes, era o véu das mulheres. As mulheres não cortavam os seus cabelos. E os seus dentes como dentes de leão. O que isso vai significar, queridos? O que isso vai significar? Então vamos lá. O aspecto dos gafanhotos. Isso aqui não são gafanhotos literais, como nós já falamos. Esses gafanhotos, na verdade, são hordas malignas, são demônios, muitos demônios, que serão libertos, que ainda estão presos. Quem trabalha com libertação, ou que já começou a estudar um pouquinho, vai ter um entendimento sobre isso. O livro de Judas fala que há demônios que estão presos, tamanha é a sua fúria, que nem todos estão soltos. Que esses demônios que nós, muitas das vezes, expulsamos das pessoas, são os demônios mais ralés, mais simples, de uma atuação mais territorial, mais básica. Nós estamos falando aqui, a Bíblia está falando aqui, de demônios que têm uma força extraordinária. Porque olha o que o texto diz, eles têm uma força, o aspecto deles, o aspecto físico deles
era forte como um cavalo que vai à guerra. Um cavalo que vai à guerra é um cavalo fraco? De maneira nenhuma. Um cavalo que vai à guerra é um cavalo forte, é um cavalo preparado realmente para a peleja. É um cavalo que está acostumado a isso, a correr, a ter músculos resistentes, força. Na sua cabeça havia uma coroa. Isso remete à autoridade, isso remete a poderio, a inteligência, a intelecto. Os demônios não são burros, eles não agem instintivamente. Os demônios, eles ficam ao nosso derredor, eles ficam pesquisando, eles ficam olhando. Eles são seres milenares, eles ultrapassam uma geração para outra. Então, os demônios não são, qualquer coisinha não. Eles sabem como agir. As hostes espirituais da maldade são terríveis e sabem como agir. O seu rosto era rosto como de homem, tinham cabelos como de mulheres. Ou seja, esses demônios, quando libertos, eles vão trabalhar muito com a sensualidade. O que nós temos visto hoje? Quanta sensualidade nas músicas, quanta sensualidade em filmes, em novelas, nas ruas, quanta prostituição, quanta promiscuidade. E as pessoas achando isso, muitas das vezes, normal. E quando a gente fala que nós devemos ser moderados nos nossos vestimentos, tanto homens quanto mulheres, muitas das vezes somos taxados de antiquados. Então, a gente está vivendo um tempo em que a exposição corporal está cada vez maior. As pessoas vão para as academias para malhar, deveria ser realmente para se ter uma vida de saúde, para se ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, mas muitas das vezes o que nós vemos não é isso. Muitas das vezes o que nós vemos é a pessoa colocar ali, né, usar a academia como uma vitrine de exposição do seu corpo, para muitas das vezes a sexualidade ser explorada. E é isso exatamente que nós temos visto nos dias de hoje. Amém? Até aqui? Você está entendendo? Então, basicamente, esse texto está dizendo que é o Senhor quem tem a soberania de todas as coisas. Na soberania de Deus está até o momento de serem liberados esses demônios. Na soberania de Deus está até a hora certa deles agirem e o tempo certo deles agirem. Não é quando eles querem, não é o dia que eles querem, é quando o Senhor quiser, é quando chegar a hora determinada pelo Senhor. E isso aqui já é se encaminhando para o fim de todas as coisas. O que nós estamos vivendo ainda são o princípio das dores. Então ainda não é o fim, ainda é o princípio das dores. Está perto do fim, muito perto, bem mais perto do que estava 100, 200 anos atrás. Mas ainda é o princípio das dores. Ainda faltam acontecer algumas coisas. Amém? Então, a gente vê que João, ele não vê, como eu já falei no versículo 1, ele não vê a estrela caindo, ele vê já a estrela caída, é fato, já aconteceu, já é passado. E aí essa estrela caída remete a Isaías capítulo 14, versículo 12, quando fala de quando Satanás é precipitado dos céus à terra. E ali ele é encerrado lá no abismo, ok? Então, no tempo do fim é que ele vai ter essa oportunidade para agir. Versículo 8, que eu já li, tinham cabelos como de mulher e seus dentes como de leão. Isso significa a violência, a truculência nas suas ações. O que nós temos visto também nos dias de hoje, crescendo de forma muito galopante, irmãos? A agressividade, a arrogância, a violência. Se mata por um tênis, se mata por ciúme. Se espanca, se mata crianças. Crianças, crimes hediondos acontecendo. Políticos se mancomunando para que milhares e milhares de pessoas morram, para que eles não percam o poder. Isso é uma violência velada, mas é violência.
É um ultraje contra a vida humana, é um ultraje contra os mais incapazes, contra os mais pobres. Não digo pobres financeiramente, né? Deixa eu refazer a minha fala. Contra uma violência contra aqueles que não sabem e não têm como se defender. É isso que eu queria dizer. Então a gente está vendo que a violência crescente hoje em dia está cada vez pior e a tendência é piorar. A tendência é piorar. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Olha, esses montes de gafanhoto, além de ter esse rosto como de homem, esses cabelos como de mulher, os dentes como de leão, eles tinham uma couraça, ou seja, eles eram invencíveis, impenetráveis, nada parava esse exército. Esses demônios, então, eles têm uma força incrível, descomunal, para trazer ao homem a morte, que a gente vai ver lá na frente mais um pouquinho. Tinham ainda cauda como de escorpião e ferrão. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses, ou seja, por um tempo determinado. Esses 5 meses não são literais. Algumas correntes teológicas, aí vou repetir o que eu já falei nas outras lives, nos outros estudos. Algumas correntes teológicas vão levar aqui as datas tudo ao pé da letra. Mas tem coisas, irmãos, que nós não temos como levar ao pé da letra, porque nós vamos ter problemas lá na frente. Que se eu fosse levar tudo ao pé da letra, eu acabaria marcando uma data que Jesus voltaria. Ou acabaria marcando uma data, como eu já ouvi, né, já li, já vi estudos, já li mensagens de que o anticristo vai se manifestar em 2023. Então a gente não pode levar isso ao pé da letra. Pode ser que o anticristo já esteja se movimentando, esteja nos bastidores e a gente não saiba ainda. Pode ser até que ele já seja um rosto conhecido e a gente também não tenha identificado. Pode ser que o anticristo também não seja uma pessoa apenas. Então a gente precisa estar atento a esses sinais e não a datas. Amém? Quero que você guarde isso aí no seu coração. E tinham sobre eles como seu rei um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadão e em grego Apolion. Esses dois nomes, Abadão e Apolion, você vai encontrar também lá em Jó, capítulo 28, versículo 22. Abadão é a personificação do príncipe da perdição, da malignidade, da maldade, da crueldade. A autoridade que esse ser tem, ela é limitada a 5 meses, ou seja, por um tempo. Esse ser recebe uma autoridade, uma legalidade para agir por 5 meses, apenas. Ele não tem autonomia para agir livremente. Ele tem uma autonomia para agir por 5 meses, mas ele não pode atingir a todos, porque aqueles que estão selados pelo Senhor estão guardados pelo Senhor. Esses gafanhotos infernais não podem tocar em plantações, mas só tocam nos homens que não são selados, nos homens que não estão guardados, homens e mulheres, ou seja, a nação de Deus, guardada e selada, registrada no capítulo 8 de Apocalipse. Do versículo 7 ao versículo 11, vemos as características desse animal que nós acabamos de ler aqui. Versículo 12, o primeiro ai passou. Então, a quinta trombeta é quando é liberado essa cavalaria infernal, que são chamados de gafanhotos, que tem rosto como de homem. Cadê? Eu até anotei aqui, né? Que são fortes como cavalo, rostos como de homem, cabelos como de mulher e dentes como de leão. São vestidos com couraças de ferro, têm asas que fazem muito barulho como de muitos carros e tem uma cauda como de escorpião. E é-lhes dado poder para ferir os homens, que vão procurar a morte, mas não vão encontrar. E aí a gente abre um parêntese aqui para falar como anda a maldade no coração do homem. Que nos dias de hoje, os homens, a raça humana, enfrentam às vezes situações desesperadoras, mas ao invés de buscarem a Deus,
buscam às vezes a feitiçaria, buscam às vezes conhecimentos humanos, buscam às vezes outros poderes que não do Senhor, mas não se voltam para o Senhor, não buscam ao Senhor. Vemos aqui, irmãos, que nem sempre as pessoas vão para Deus pela dor. Acredito eu que muitas das vezes nós vamos para o Senhor pelo amor dele que nos constrange mesmo, por termos um encontro com ele de alguma forma. A dor ela pode até facilitar esse caminho, mas ela não é um fator determinante. Nunca será um fator determinante. Antes eu até achava, houve um período da minha vida que eu até achava que sim. Mas o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais um pouquinho dessa palavra. E a gente vai vendo que a dor, ela não é um fator determinante para que cheguemos à presença do Senhor. Sempre vai ser o amor, sempre vai ser a graça do Senhor que vai nos atrair. Em algum momento nós vamos olhar e falar, uau, que amor é esse? Que amor é esse? Que mesmo eu vivendo totalmente longe, fazendo tudo errado, tendo a minha vida totalmente contrária à vontade do Senhor, mas que amor é esse que continua me atraindo? Que amor é esse que continua me puxando? Que amor é esse que continua pulsando dentro do meu coração? Como eu preguei no domingo, falando lá da experiência de Jeremias, quando ele via tudo dando errado, quando ele via que ele estava sendo preso, açoitado, mas ele falava, Deus, por que está acontecendo isso tudo? Ele começa a questionar algumas coisas com Deus, mas de repente ele fala, porém eu não posso me calar, porque eu tenho um fogo ardendo em meu peito que não me dá descanso. Aleluia! Chega uma hora que esse fogo ardendo no nosso peito, irmãos, nos faz correr para o Senhor. Aleluia! E é isso que eu oro, e é isso que eu profetizo, que a tua casa, os teus filhos, assim como eu profetizo sobre o meu filho, Jonathan Garcia, esse fogo vai arder em você. A Alessandra, filha da minha irmã querida, também vai arder no teu coração esse fogo do Senhor, o fogo do chamado do Senhor, vai arder também no teu coração, no tempo do Senhor. Aleluia! Esse fogo do Senhor vai arder e vai fazer toda a diferença em você, Alessandra, filha da irmã Ângela, porque eu creio que você também é uma escolhida do Senhor, em nome de Jesus. Não importa os caminhos pelos quais você hoje anda, não importa os caminhos, meu irmão, minha irmã, pelos quais você hoje anda, eu continuo profetizando e continuo crendo que o amor do Senhor um dia vai o atrair para a sua presença. Amém? Então, continuando aqui, os gafanhotos que sobem como cavalos, ferroam como escorpiões, são gafanhotos insaciáveis. Eu vi um estudo, vi um videozinho que eu achei interessante, eu vou falar aqui para vocês. Eu não tenho muitos recursos, irmãos, de informática. Quem sabe um dia a gente tenha condições de fazer o estudo já antes, e aí no meio do estudo a gente já bote algumas coisas. Mas eu vi um estudo que são dados históricos, que em 1866, uma grande nuvem também de gafanhotos invadiu a Argélia e houve uma devastação tremenda que aniquilou toda a plantação daquele país e que matou mais de 200 milhões de pessoas de fome. Depois 200 mil pessoas de fome no ano de 1866. Os relatos históricos dão conta de que aquela nuvem de gafanhotos escureceu o céu e que houve aquela devastação intensa. E segundo os historiadores, esses 5 meses podem também significar o tempo de vida do gafanhoto, que vai da larva até o gafanhoto adulto, que tem essa coisa de comer, né, de devastar. 5 meses é o período de incubação de larva dele até o período da fase adulta, demora-se 5 meses. E os gafanhotos, eles são insaciáveis porque eles comem e defecam ao mesmo tempo. Então, se misturava entre os destroços das plantações. Para vocês verem que animal terrível. Joel já fala desse animal.
lá no livro de Joel. Nós já demos estudo sobre isso. Está lá na nossa página da igreja, como é que é o nome, gente? No YouTube da igreja, os estudos dos profetas. Tem lá o estudo do profeta Joel, que nós já falamos, ok? Então, continuando aqui. Escureceu-se o sol e o ar. Satanás trabalha na escuridão. Satanás trabalha na névoa, no engano, ok? Assim como nos dias atuais, também a mente das pessoas que não aceitam ao senhorio de Jesus também ficam empretecidas, enegrecidas, ficam nevoadas, está cada vez mais negro o entendimento, ou seja, escuro, porque se o Senhor é a luz que chega em meio à escuridão, Satanás chega com as trevas, para não deixar que nós enxerguemos a verdade, para que o nosso coração, para que o coração dos homens permaneça endurecido, para que continue sendo trocado, invertido valores, princípios, ações morais, etc., em todas as áreas. Nós vemos essa era negra atingindo a política de forma mundial. Nós vemos essa era negra atingindo as ciências. Nós vemos essa era negra atingindo também na tecnologia, porque o que poderia ser usado para a bênção, muitas vezes é utilizado para a maldição. Nós vemos essa negritude, essa esfera demoníaca, né? Essa era de trevas atingindo os púlpitos das igrejas com a falta de um ensinamento correto, com a falta de um conhecimento bíblico correto. Muitas das vezes as pessoas sobem no púlpito pegando uma parte de conhecimento bíblico e a outra parte de conhecimentos humanos, intelectuais. Nada contra estudar. Eu estudei e estudo até hoje. A gente busca informações, a gente busca conhecimento nas áreas que são concernentes à palavra do Senhor. Porém, irmãos, tem pessoas que infelizmente vão perdendo a intimidade com Deus, vão perdendo a revelação de Deus e vão ficando apenas com a letra. E isso vem trazendo prejuízo para a igreja do Senhor, porque vão gerando pregações almáticas, vão gerando pregações sentimentais, vão gerando pregações aonde o homem é o centro, mensagens antropocêntricas e deixando de ser mensagens cristocêntricas, deixando de ser mensagens que remetam justamente à pessoa de Cristo, à ação de Cristo. A palavra do Senhor, ela sempre vai ser confrontadora para nós. A palavra do Senhor sempre vai me confrontar e vai te confrontar. Vai confrontar o pecado que há em nós. Porque nós somos pecadores, irmão. Nós falhamos em todo tempo. E precisamos do Senhor em todo tempo. Voltando aqui, há aqueles que mesmo nas igrejas acham que não tem nada a ver, que está tudo bem, tudo certo. Porém, não é assim que funciona, né? Temos que ter vigilância quanto a isso e buscar a Deus e conhecer a sua palavra todos os dias. Essa cavalaria infernal, ela traz destruição e sofrimento. Como eu já falei, né? Esses demônios com uma espécie de gafanhotos, que tem cauda de escorpião, que tem rosto de homem, que tem cabelo de mulher, que tem dente de leão. Esses seres, eles têm extrema inteligência. Eles atuam nos filhos da desobediência. João os vê e fala sobre isso. Quero fazer só uma lembrança para vocês, abrir um parênteses aqui também para falar. Quando João está vendo isso aqui, está tendo essa visão, ano 95, o primeiro século, segundo os historiadores, eu achei interessante, eu anotei aqui, segundo o historiador Gibbon, essa época aqui, dos 14 imperadores romanos do primeiro século, apenas um, Cláudio, não era homossexual. Todos os outros eram, porém Cláudio tinha sua esposa que era uma prostituta. Vale informar que nos dias de hoje a prostituição, a promiscuidade, a homossexualidade, ela vem crescendo e muitas das vezes nós não podemos falar, somos coibidos de falar.
mas é a palavra do Senhor. O Senhor tenta nos corrigir a todo momento, a todo instante. Em 2015, foi divulgada uma matéria que 25% dos jovens, em 2015, há 5 anos atrás, tinham relação sexual dentro de casa, com o consentimento dos seus pais, com o apoio dos seus pais. Jovens de 17 a 22 anos, usando as suas próprias casas para o relacionamento sexual. Nós sabemos que a relação sexual entre solteiros não é uma prática que agrada ao Senhor. É mácula do templo do Espírito Santo que somos nós. O sexo é santo, puro e bom, maravilhoso, para ser praticado entre casais, marido e esposa. É assim que funciona, é assim que deve ser. A missão principal desses demônios que são liberados no toque da quinta trombeta é justamente trazer tormento aos homens. Ainda não é a morte. A quinta trombeta é o primeiro ai e é para trazer tormento aos homens. Os homens buscarão a morte, mas não buscarão a Deus. Fogem para a morte, mas não fogem para Deus. O Senhor fala em Deuteronômio 28 sobre a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que nós vamos escolher? O Senhor nos recomenda: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a obediência, escolhe, pois, a minha palavra, diz o Senhor. Amém? Então, até a quinta trombeta, Deus ainda tenta mostrar ao homem o caminho do arrependimento. Até a quinta trombeta. Será que os homens, vendo tudo isso acontecer, na época que acontecer, não vão entender, não vão aceitar que é Deus agindo, que há uma força maior agindo? É necessário pensar nisso. Quando essa ordem infernal se manifestar, os que têm o selo de Deus não vão ser tocados. Os selados de Deus serão guardados, serão vitoriosos em Cristo. Provérbios 3, 33 diz o seguinte: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos por ele é abençoada. Eu e você, a minha casa e a sua, sendo abençoada e guardada pelo Senhor. Na sexta trombeta, as coisas mudam de lugar, muda-se o cenário. Vamos ler? Versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. Tem alguma pergunta aí, amor? Alguém fez alguma pergunta? Não? Continuando aqui, irmãos, ó. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O Eufrates aqui é lá onde tinha o Jardim do Éden. Vamos fazer umas configurações aqui para que você possa entender melhor. Então aqui, versículo 13 do capítulo 9, já começa a ser a manifestação da última trombeta e da cena final do juízo de Deus. Aqui, no versículo 13 do capítulo 9, o sexto anjo vai tocar a trombeta. Ao tocar a trombeta, ele ouve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. O que era esse altar de ouro? Já falei isso lá, acho que no estudo 5, se não me falar a memória. O altar de ouro é o altar da oração, onde existe a intercessão dos santos. Olha o poder da oração, da intercessão. Eles oraram e aí Deus então responde dizendo: solta os 4 anjos. Por que 4, irmãos? 4 é o número do universo, 4 é o número da terra. 4 são os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. É para remeter a toda a terra.
E esses anjos estavam atados junto ao rio Eufrates. Lá no Éden, próximo ao rio Eufrates, que existia o Éden, houve a articulação dos capirotos lá para que Eva caísse no engano e os filhos do Senhor fossem expulsos. E o Senhor colocou os seus anjos para proteger ali, aquele lugar. Porém, o livro de Judas, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, versículo 6, olha o que vai dizer. Judas, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, o céu. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esse grande dia está em letra maiúscula lá no livro de Judas. Esse grande dia é esse dia que a sexta trombeta vai tocar. Esse grande dia é quando a sexta trombeta vai tocar. E esses 4 anjos vão sair para ferir a terra, agora sim, com a morte. Agora sim é o segundo ai, com a morte, porque eles vão matar 1/3 dos homens. Olha só. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, ou seja, 200 milhões. Quando a gente fala em números aqui, eu já falei que são símbolos, né? Não são números literais. João está dizendo aqui na linguagem dele que era muita gente. Ele está colocando aqui muitos demônios, muito grande. E 4 anjos principais, mais fortes, mais poderosos. A sexta trombeta, então, ela anuncia a morte de uma forma muito tenebrosa. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíram da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça, e com ela causava dano. Segundo também os historiadores aqui falam que essa força na boca e na cauda remete a um tempo de manipulação, de mídia, controle de informações. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Alguma coisa que estamos vivendo também atualmente, que já começamos a viver, aonde a mídia controla, muitas das vezes, aonde a mídia agora quer controlar tudo, até o que você posta, querendo induzir você a pensar como eles querem que você pense, a agir como eles querem que você haja. Na sexta trombeta, ainda há misericórdia. O propósito da sexta trombeta é dar aos homens uma chance de arrependimento, antes do fim. Porém, no versículo 20, que nós vamos ler, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar os demônios, ou seja, eles não deixaram de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ouvir, nem ouvir e nem andar. Nem ainda
se arrependeram dos seus assassínios, e nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Você conhece muito bem esse texto. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O Senhor, Ele vem nos alertando na sua palavra desde sempre. Desde sempre, o Senhor vem nos alertando na sua palavra. É tempo de nós nos convertermos cada dia mais. É tempo de nós olharmos, fazermos uma introspecção, olharmos para nós e vermos aonde nós estamos falhando, aonde em nós existe alguma coisa que não agrada ao Senhor. E cada um de nós consertar a sua própria vida. Porque nós não podemos, irmãos, viver tentando consertar a vida do outro. O Senhor fala sobre isso também. Olhamos tanto o erro do outro, a trave no olho do outro, que esquecemos que é um pau maior na nossa visão. Precisamos ter esse entendimento, ok? Então, continuando aqui. A dor não fizeram desses homens mais maleáveis, pelo contrário. Mas ainda se tornaram infiéis e zombadores, idólatras e maus, impiedade e perversão. Impiedade é rejeitar Deus e a sua atuação. Perversão é descambar totalmente para o mal. Perversão é o que muitas vezes nós vemos quando vemos algumas reportagens, o comportamento de algumas pessoas, de alguns segmentos, tratando os evangélicos, tratando os cristãos de maneira desrespeitosa. Todos têm que ser respeitados. Espíritas, católicos, bandistas, todos. Mas me parece que o respeito só não chega para nós os cristãos. Quando nós vamos emitir alguma opinião, nós somos taxados de intolerantes, nós somos taxados de todo tipo de nomes. Então não há respeito por nós, cristãos. Eu tenho a minha fé, eu sigo esta palavra e creio nela e respeito qualquer outra pessoa. Preciso também ser respeitado. Minha fala para você que está me vendo aí hoje, ou que vai ver esse estudo em outra oportunidade, é que você também permaneça firme na sua fé, firmado no Senhor,
respeite o outro, mas não se deixe levar pelo outro. Tente ensinar a palavra e ore pelo outro. Nada tem mais poder do que a oração. Nós vimos aqui, no capítulo 8 começa com houve silêncio no céu. Sabe por que isso? Porque havia intercessão, havia oração. A oração, eu costumo sempre falar, a intercessão, a história da humanidade está nos joelhos dos intercessores. Quando a gente ora, Deus move. E tudo que vai acontecer ainda é resposta de oração. O Senhor vai julgar a nossa causa. O Senhor vai julgar todos aqueles que levantaram a voz contra nós em juízo. Se nós andarmos corretamente. O Senhor julga momentos que a gente precisa... Voltou. Tem momentos que a gente precisa se calar para Deus agir a nosso favor. Se você agir no seu braço, você vai corresponder às ações do seu braço. Mas quando você se cala, no tempo de Deus ele responde. Nada como um dia atrás do outro. Nada como ter o Senhor como sendo nosso justo juiz. Amém? No capítulo 24 de Mateus, a gente tem um panorama de tudo aquilo que irá acontecer. Capítulo 24 de Mateus, que fala do princípio das dores, tudo ali é um panorama. Jesus já está perto ali de morrer, né? Então ele dá um panorama, ele não vai falar tudo detalhadamente, ele vai dar um panorama. Aí João depois vai ter essa visão. Outros profetas que falaram alguma coisa, Daniel, no capítulo 9 Daniel fala, no capítulo 7 Daniel fala, no capítulo 2 Daniel fala, do profeta Daniel, o profeta Ezequiel vai falar também alguma coisa, o profeta Zacarias vai falar alguma coisa, Isaías. Então todos eles vão falar algumas coisas que vão culminar no livro de Apocalipse que nós estamos estudando. Amém, queridos? Espero que você hoje tenha aprendido um pouquinho mais. Hoje foi o capítulo 9, o segundo, a sexta trombeta. A sétima trombeta, ela só vai ser falada lá no capítulo 11, versículo 15. Semana que vem nós vamos falar do capítulo 10 e o capítulo 11 como uma sessão parentética dessa sétima trombeta, tá bom? Que na verdade a sétima trombeta ela vai manifestar uma outra situação, que a gente vai falar dos flagelos de Deus, das taças de Deus. Mas aqui eu quero que já fique muito claro para você, já é a cena do juízo final, já é a cena que o Senhor se prepara. Então até a sexta trombeta ainda existe misericórdia, ainda existe um tempo, depois não existe mais. Que você tenha tempo. Se alguém ainda for ouvir um dia essa live, se alguém ainda tiver ainda a oportunidade de assistir essa live no futuro e ainda não tiver se convertido, eu falo para você, aceite Jesus, aceite o amor que Ele te dá. Deixa Ele tratar o teu coração. Aprenda com a palavra do Senhor. Busque uma igreja evangélica mais perto da sua casa, sabe? Busque ouvir a palavra de Deus de forma objetiva e que seja alimento para você, porque Deus deseja alimentar seus filhos com a sua palavra. É muito bom louvar a Deus, é muito bom. Deixa eu falar uma coisa para você ainda, caminhando já para encerrar o nosso estudo. No sábado, como nós já falamos, a gente teve um encontro de vasos lá na igreja. Um tempo de buscar Deus. Não foi um evento evangelístico, não. Foi um evento para crente mesmo. Foi um evento de pessoas que queriam buscar Deus. Sabe por que eu, Estela, tenho entendimento de ter nesses momentos de busca? Porque a gente precisa permanecer forte nos dias de deserto. Nós precisamos nos manter fortes nos dias em que a minha igreja, por exemplo, meu esposo sai com os homens para fazer entrega de quentinhos e se deparar com situações de moradores de rua, pessoas drogadas, pessoas que estão sem esperança. E é uma batalha espiritual e há um desgaste muito grande. Quando eles saem, eles oram, quando eles voltam, eles oram, porque é um desgaste muito grande. E sabe onde é que esse pessoal se reveste? Nesses momentos de oração, onde nós estamos juntos, adorando a Deus, buscando a Deus. Então eu quero falar para você, se junte a nós.
Vamos adorar a Deus juntos. Vamos buscar a Deus juntos. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não tem um altar, procure a Igreja Metodista de Deus, porque ela tem uma pastora. Eu que quero cuidar de você e orar por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando você assistir essa live, se não for hoje ou outro dia, quero que você saiba que eu sou a pastora Estela Garcia e eu sou pastora da Igreja Metodista Cidade de Deus. E você é muito bem-vindo lá. Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Ouvindo essa música em nome de Jesus. Pai, nós nos despedimos agora com a tua palavra. Ouvindo esse louvor, agradecendo a Ti pelo privilégio de sermos chamados seus filhos e filhas e sabermos que somos selados por Ti. Amém. E guardados por Ti. Mesmo quando a situação parecer sair do controle, os Teus o Senhor guardará. Os Teus o Senhor livrará em todo tempo. Assim como o Senhor livrou lá no Egito, o Senhor livrará nesse tempo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa receber a visita do Espírito Santo aí na sua casa. Que seja um tempo favorável do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau!